Olá, esta é uma aula bônus do nosso curso de metrologia. Nela vamos resolver alguns exercícios sobre o assunto de sistema de tolerâncias e ajustes. Esses exercícios vão envolver desde os conceitos básicos vistos nas primeiras aulas até a aplicação de tolerâncias dimensionais e tolerâncias geométricas vistos nas últimas aulas. É bom destacar também que os exercícios que nós vamos ver têm um certo grau evolutivo. À medida que vamos passando para frente nos exercícios, eles vão aumentando um pouquinho a sua dificuldade ou a necessidade de atenção para resolvê-los. Mas vocês vão ver que todos eles são tranquilos de resolver. Então vamos começar a resolver os nossos exercícios. Então, exercício 1. Um eixo tem a dimensão nominal igual a 30 mm e afastamentos superior e inferior, respectivamente, mais 0,036 mm e mais 0,015 mm. Ou seja, o nosso afastamento superior é de 0,036 mm e o nosso afastamento inferior é de 0,015 mm. Todos os dois, como a gente pode perceber, acima da linha zero. O que a questão pede? Letra A. Determinar as dimensões limites. Letra B. Determinar a tolerância. Letra C. Representar em um esquema a linha zero, as dimensões limite, os afastamentos e as tolerâncias. Então vamos começar a resolver essa questão. Para resolver a letra A, determinar as dimensões limites. Pelas informações que o enunciado da questão nos deu, nós podemos chegar a essas dimensões limite. Lembrando, as dimensões limite são as dimensões máxima e mínima possíveis para esse eixo. E a dimensão máxima é obtida através da soma da dimensão nominal com o afastamento superior. E a dimensão mínima é obtida através da soma da dimensão nominal com o afastamento inferior. Então, para resolver esta letra A, nós montamos o nosso equacionamento. Dimensão máxima igual a dimensão nominal mais afastamento superior e a dimensão mínima igual a dimensão nominal mais o afastamento inferior. E agora substituímos as informações do enunciado nessas equações. Assim, temos que para a dimensão máxima, somamos a dimensão nominal de 30 mm com o 0,036 mm do afastamento superior, o que vai nos dar uma dimensão máxima de 30,036 mm. E a dimensão mínima vamos obter somando os 30 mm da dimensão nominal com os 0,015 mm do afastamento inferior. Isso vai nos dar uma dimensão mínima de 30,015 mm. Então, o resultado dessas dimensões limites nos mostram que, independente dos afastamentos, todas as possibilidades de dimensões de eixo que temos após a fabricação são maiores do que o eixo cuja dimensão foi estabelecida em projeto. Então, as nossas dimensões máxima e mínima, elas sempre são maiores do que a nossa dimensão nominal. Passando agora para a letra B, determinar a tolerância. Com as informações dadas pelo enunciado, nós também conseguimos calcular a nossa tolerância. Se a gente for lembrar, a tolerância vai ser dada pela diferença entre o afastamento superior e o afastamento inferior. Então,
Montamos a nossa equação, a tolerância igual ao afastamento superior menos o afastamento inferior, e substituímos os valores na equação. Assim, temos que a tolerância vai ser 0,036 do afastamento superior menos 0,015 milímetros do afastamento inferior. Isso vai nos dar, então, um resultado para a tolerância de 0,021 milímetros. Poderíamos ter chegado ao mesmo resultado trabalhando com as dimensões limite, né? Então, se nós fizéssemos a dimensão máxima menos a dimensão mínima, nós encontramos o mesmo valor de tolerância. Continuando agora, vamos para a letra C. Representar em um esquema a linha zero, as dimensões limite, os afastamentos e as tolerâncias. Esta letra C é uma questão que testa a sua compreensão sobre o assunto. Então, após aplicar o equacionamento e resolver o que é pedido na questão, né, na letra A e na letra B, pede-se que represente esquematicamente num desenho todas essas informações. Então, como possibilidade de resposta, temos o desenho de um eixo, onde temos aqui à esquerda a nossa dimensão nominal, que é a dimensão deste eixo na fase de projeto, antes da sua fabricação. Temos a faixa de tolerância, que representa a diferença entre as dimensões máxima e mínima que esse eixo pode ter. E temos os afastamentos. O afastamento inferior de 0,015 milímetros, representado pela parte azul mais clara desta faixa de tolerância, e o afastamento superior de 0,036 milímetros, que abrange a totalidade da faixa de tolerância, ou seja, as partes clara e escura. Se unirmos, somarmos os 30 milímetros da dimensão nominal ao afastamento inferior, então, desta referência até aqui, temos a nossa dimensão mínima, e somando a dimensão nominal de 30 milímetros com o afastamento superior, até aqui temos a nossa dimensão máxima. Então vamos para o segundo exercício. Para a realização do segundo exercício, vamos precisar consultar algumas tabelas. Então, antes de ir para o enunciado, essas tabelas serão apresentadas. A tabela 1, ela trata da tabela onde a gente vai encontrar os valores de tolerância. Sempre lembrando que os valores de tolerância estão em micrometros. Para encontrar a tolerância, nós vamos confrontar as informações da tabela, as quais são as seguintes. Nas colunas, nós temos os diâmetros fundamentais, e nas linhas nós temos a qualidade de trabalho IT. Na tabela 2, nós temos os afastamentos de referência para eixo. A gente consegue descobrir facilmente que esses afastamentos são para eixo, porque as posições de tolerância estão com letras minúsculas. Lembrando, quando as posições de tolerância estão representadas com letra minúscula, são posições de tolerância para eixo. E quando elas estão representadas com letras maiúsculas, são posições de tolerância para furos. Da mesma forma que na tabela de tolerância, os afastamentos aqui da tabela 2, no caso afastamentos superiores, também estão em micrometros. E as informações que temos para confrontar na tabela são as posições de tolerância para eixo, como já havíamos apresentado, e as dimensões fundamentais. Agora sim, vamos ao enunciado da questão 2.
Então, este exercício 2 pede para a gente determinar os afastamentos inferior e superior deste eixo. O eixo é da especificação 40G6. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua dimensão nominal é 40 milímetros, a sua posição de tolerância é G e a sua qualidade de trabalho é IT6. Então, conhecendo essas informações e buscando valores nas tabelas, precisamos encontrar os afastamentos inferior e superior. Uma das maneiras de realizar o exercício é ir direto para a segunda tabela, que nós sabemos que é uma tabela que fornece os afastamentos superiores para eixo. Então, a partir da tabela 2, nós vamos conseguir, né, uma resposta que a questão pede de maneira objetiva. Se nós formos confrontar a posição de tolerância do nosso eixo, que é G, com a qualidade de trabalho não, com a dimensão nominal deste eixo, que é de 40 milímetros, vamos procurar 40, nós temos a opção de 40 milímetros em duas células, né, duas linhas dessa tabela. Temos que lembrar que valor é inclusivo e que valor é exclusivo. Nós temos sempre que lembrar que D é exclusivo e até é inclusivo. Então, se nós temos nessa linha D30 até 40, então este 40 milímetros será o nosso valor inclusivo. Confrontando 40 milímetros com a nossa posição de tolerância G, vamos encontrar um afastamento superior igual a menos 9 micrômetros. Isso quer dizer que o afastamento superior para esse eixo está 9 micrômetros abaixo da linha zero. De posse do valor, né, do afastamento superior, podemos retornar para a questão. Já encontramos o valor do afastamento superior. Então, na tabela 2, encontramos o valor para o afastamento superior, que é igual a menos 9 micrômetros. Para encontrar o afastamento inferior, nós vamos precisar do valor de tolerância para aplicar aquela equação que utilizamos na questão anterior para o cálculo da tolerância. Se formos lembrar, a tolerância é igual à diferença entre os afastamentos. Se nós conhecemos o afastamento superior e podemos conhecer a tolerância, então vai ficar fácil encontrar o afastamento inferior também. Então, se formos na tabela 1, onde a gente confronta o diâmetro fundamental com a qualidade de trabalho, se nós pegarmos o diâmetro de 40 e confrontar com a qualidade de trabalho T6, vamos encontrar 16 micrômetros. Então, a nossa tolerância é de 16 micrômetros. Retornando para o exercício e aplicando a equação, né, na tabela 1, encontramos uma tolerância de 16 micrômetros e, utilizando a equação da tolerância, e faz a subtração do afastamento superior menos o inferior, e aplicando os valores de tolerância e afastamento superior encontrados, conseguimos determinar o valor do afastamento inferior, sendo igual a menos 25 micrômetros. Assim, resolvemos a questão 2. Agora vamos para o exercício 3. Determinar os afastamentos e as dimensões limites para o eixo
40G5. E após isso tem outra questão a ser respondida. Os eixos com dimensões 39,950 mm, 39,991 mm, 40 mm e 40,009 mm seriam rejeitados, então precisamos encontrar os afastamentos e dimensões limites e depois de encontrar as dimensões limites admissíveis para esse eixo, comparar com esses 4 eixos que a questão nos dá para avaliar. Então vamos lá. Para a realização, da resolução dessa questão, da mesma maneira, nós precisamos encontrar os afastamentos para, com os afastamentos, chegar às dimensões máximas e mínimas. Então podemos ir diretamente para a tabela 2, onde vamos encontrar o afastamento superior para esse eixo. Lembrando, ele tem 40 milímetros de dimensão nominal, está na posição de tolerância G e a sua qualidade de trabalho é IT5. Então, se formos para a tabela 2, estamos na posição de tolerância G e pegando a dimensão de 40 milímetros inclusiva, encontramos um afastamento superior igual a menos 9 micrômetros, ou seja, 9 micrômetros abaixo da linha zero. Retornando à questão agora, encontramos um afastamento superior de menos 9 micrômetros. Agora precisamos encontrar a tolerância para aplicar na equação juntamente com o afastamento superior e assim encontrar o afastamento inferior. Então vamos para a tabela 1 para procurar o valor de tolerância para esse caso. Na tabela 1 temos a coluna onde está a nossa dimensão de 40 milímetros e vamos procurar a qualidade de trabalho IT5. IT5 confrontando com 40 milímetros, então temos uma tolerância de 11 micrômetros. Essa tolerância de 11 micrômetros vai ser aplicada na equação para encontrarmos o afastamento inferior. Então, retornando para a questão, encontramos a tolerância de 11 na tabela e para o cálculo do afastamento, nós conhecemos a tolerância, conhecemos o afastamento superior, que vai nos dar o afastamento inferior, que é de menos 20 micrômetros. Depois que nós encontramos os afastamentos superior e inferior, nós conseguimos descobrir as dimensões máxima e mínima para esses eixos, ou seja, as suas dimensões limite. Então, pegando o afastamento superior e somando com a sua dimensão nominal, e pegando o afastamento inferior e somando com a sua dimensão nominal, vamos encontrar as dimensões limite de 39,980 milímetros e 39,991 milímetros, ou seja, a nossa dimensão mínima admissível para esse eixo é de 39,980 milímetros. E a dimensão máxima admissível para esse eixo é igual a 39,991 milímetros. A partir dessas duas dimensões limite e confrontando com as medidas de eixo dadas no enunciado da questão,
quais seriam os eixos rejeitados e quais seriam os eixos aceitos. Os eixos, as medidas de eixo que estiverem dentro desta faixa das dimensões limite, ou seja, dos 4 eixos, os que estiverem entre as dimensões mínima e máxima serão aceitos, e os que estiverem fora desse limite serão rejeitados. Então, os eixos com dimensão 39,950, 40 e 40,009 seriam rejeitados, e apenas o eixo 39,991 mm seriam aceitos. Assim, nós terminamos de resolver o exercício número 3. O exercício número 4 pede uma análise um pouco mais subjetiva, não necessariamente com cálculo, porém relembrando os conceitos para aplicar na seleção do melhor ajuste para uma determinada situação. Então temos que no conjunto a seguir, uma bucha de bronze deve ser colocada entre o eixo e a polia, sendo que o eixo que será encaixado na bucha deverá ter uma folga leve. Pergunta-se quais seriam as melhores tolerâncias a serem usadas para esse caso. Então a gente tem um conjunto, um sistema de 3 peças, né, sendo um eixo, a bucha e a polia, e a gente precisa determinar quais seriam as melhores tolerâncias para os casos de acoplamento da bucha com a polia e do eixo com a bucha. Então, para resolver este exercício, é bom a gente lembrar daquele diagrama que a norma nos apresenta, da relação, né, de distância entre as posições de tolerância e a linha zero. Assim a gente pode propor com maior responsabilidade as tolerâncias a serem usadas. Para resolver a questão, sugere-se, em caso semelhante a esse, se adotar os seguintes ajustes. Entre o eixo e a bucha, utilizar uma folga leve, no qual o eixo pode deslizar sobre a bucha. Portanto, poderíamos utilizar para o eixo, por exemplo, uma tolerância H8, e se utilizarmos o H para o eixo, a gente está facilitando mais ainda, porque a gente estaria arbitrando que o eixo estaria no sistema eixo base, sendo a referência para este acoplamento, e para o diâmetro interno da bucha, uma tolerância G9. Não precisam ser exatamente essas posições de tolerância e nem exatamente essas qualidades de trabalho, né? Talvez, se alguma obrigatoriedade existisse aqui nessa resolução, apenas a de deixar o eixo na posição de tolerância H, assim ele fica no sistema eixo base, o que vai facilitar muito a compreensão e essa montagem. Mas a qualidade de trabalho do eixo, a qualidade de trabalho da bucha e a posição de tolerância da bucha não tem uma obrigatoriedade, porém elas devem ser selecionadas de maneira responsável. Para o acoplamento entre a polia e a bucha, sugere-se um ajuste com interferência. Assim, evita-se que a bucha deslize na polia. Se a bucha deslizar na polia, né, ela pode causar prejuízos ao sistema. A polia vai passar provavelmente, né, uma correia que vai fazer transmissão de movimento, então não pode haver esse deslizamento. Portanto, para o diâmetro interno da polia, pode-se sugerir uma tolerância H6, e aí para facilitar nesse caso, a gente adota, né, a posição de tolerância H para a polia, então trabalhando no sistema furo base, e para o diâmetro externo da bucha, uma tolerância de R7. Mais uma vez, a posição de tolerância da bucha e as qualidades de trabalho
tanto para a polia como para a bucha, não tem a obrigatoriedade de seguir esses valores, porém essas são uma recomendação responsável. E assim fechamos o exercício número 4. O exercício 5 trata agora mais da questão de tolerâncias geométricas. Essa daqui é uma das maneiras que um exercício sobre este assunto pode se apresentar. Então vamos ler a questão. Faça a representação da cota de tolerância geométrica no desenho técnico para o perpendicularismo do centro do furo de 0,05 milímetros, faltou aqui a dimensão, em relação à face A inferior. Então nós temos um desenho técnico que mostra um furo, esse furo tem 0,05 milímetros de diâmetro. Corrigindo, né? Devemos representar uma tolerância de 0,05 milímetros para este furo em relação à condição de perpendicularismo do seu centro com a face A, ou seja, este furo que será realizado na peça tem o seu centro perpendicular com esta face de referência representada pela letra A. A questão pede para que a gente faça a representação da cota desta tolerância geométrica. Então, o que nós devemos fazer aqui é colocar aquela simbologia da representação que a norma nos oferece, com o símbolo desta tolerância geométrica, o campo de tolerância e a referência para a aplicação dessa tolerância. A resolução deste exercício se apresentaria desta forma. Então aqui nós temos a simbologia que a norma nos dá. É muito importante que esta caixinha aqui da simbologia não fique voando em relação ao desenho. A gente precisa dessa seta para mostrar no desenho aonde essa tolerância está sendo aplicada. E aqui nós temos a simbologia da tolerância geométrica de perpendicularismo. Temos o valor do campo de tolerância ou a faixa admissível para essa tolerância. E na última divisão nós temos a referência para a aplicação desta tolerância. Então, no caso, a referência será esta face A, que é perpendicular à posição onde o centro do furo deve permanecer. Então, assim a gente faz a resolução da questão 5. Partindo agora para a sexta e última questão, esta questão que também trata sobre tolerâncias geométricas, na verdade é o contrário da questão anterior. Na questão anterior, o desenho técnico era apresentado e era pedido para que a simbologia dessa tolerância fosse aplicada corretamente. Agora, o próprio enunciado já dá o desenho com a simbologia da tolerância aplicada e faz algumas perguntas sobre as informações dessa simbologia. Então, podemos ver aqui uma peça que tem uma certa face aqui com uma letra que mostra que ela é referência. Temos uma cota de diâmetro e temos que esta simbologia está sendo aplicada a este diâmetro, né? Nas divisões nós temos primeiramente o símbolo da tolerância que está sendo aplicado, e para se relacionar com o exercício anterior, nós selecionamos a mesma tolerância. Temos no espaço do meio aqui o campo de tolerância, o valor da faixa de tolerância aplicada, e na última divisão, no último espaço, a referência para essa aplicação. Então, respondendo, né, as questões abaixo, questão A, descrever a tolerância geométrica, nome e tipo.
descrever o elemento de referência, descrever o elemento tolerado e descrever o campo de tolerância. Então, para responder, temos que a tolerância geométrica, nome e tipo, que estão sendo aplicadas nesse caso, será uma tolerância de perpendicularidade do tipo orientação. O elemento de referência, ou seja, qual é o elemento do desenho que é referência para a aplicação desta tolerância, vai ser a face A, como está indicado aqui na simbologia. O elemento tolerado, ou seja, o elemento onde será aplicada a tolerância, será no diâmetro D, aqui em cima, como a seta da simbologia está nos mostrando. E descrever o campo de tolerância, ou seja, o valor admissível para essa tolerância, também temos na informação da cota, desta tolerância geométrica. Então, o campo de tolerância vai ser igual a 0,05 milímetros. Espero que vocês tenham acompanhado a resolução dos exercícios e qualquer dúvida a gente pode tirar por e-mail. Vamos por aqui.